Bem, continuando, né, desde o início nessa turma, eu trabalhei com os textos, né, a produção de texto, a autoria das crianças, né, como a base deixa bem explícito, né, e Geraldi também. Então, o texto passa a ser considerado o centro de todo o processo de ensino-aprendizagem de língua materna. O conteúdo a ser trabalhado na sala de aula é a própria linguagem, por intermédio de 3 práticas interdependentes: a leitura, a produção de texto e a análise linguística, né? Então, a gente pode ter a ideia, né, alguns pais trazem essa ideia, de que se a gente trabalha o texto e a criança produz o texto na sua hipótese, ela pode gravar o erro, né? E isso não acontece. Eu tenho vários alunos que estão já na faculdade, ou já fizeram uma faculdade, os quais eu alfabetizei, e mais uma vez repetindo, que o processo de construção da escrita ele é semelhante ao de aquisição da linguagem, assim como a criança não grava, né, as fases anteriores, o balbucio, né, todas as fases que ela passa na aquisição da linguagem, também a criança não retém, né, essa escrita depois que ela avança nas suas hipóteses. Né? Claro que para se produzir um texto, né, é necessário que se tenha o que dizer, né? Então é necessário todo um trabalho prévio, né? Com contação de história, com escrita de palavras, com uma temática definida do que ser escrito, né? Porque se, por exemplo, a gente pede para a criança, escreva como foi seu final de semana. Às vezes o final de semana não foi tão interessante, ele não tem elementos para escrever, né? Ou vamos escrever um texto que tem início, meio e fim. Isso é relativo. Cada texto tem uma estrutura, uma organização, né? É uma tipologia, a narrativa vai ter uma estrutura, a receita tem outra, a poesia tem outra, então vai depender, né? Eu preciso fazer um trabalho prévio para que a criança se aproprie desse gênero textual. Se tem a razão para dizer, o locutor se constitua como tal, então que se escreva para alguém ler, para alguém apreciar, e se escolha estratégias. Então, cada texto tem uma estratégia de escrita. Se eu vou escrever um bilhete, eu escrevo de uma forma, se eu vou escrever uma carta, outra forma, e assim por diante. Então, esse é o primeiro texto do Roberto. Vocês percebem que ali a escrita do nome dele ainda não está sendo feita de forma sistêmica, ele ainda, né, troca algumas letras, né? Ele escreve e na hora de fazer a leitura, ele lê ora na palavra, ora no desenho, né? O que é característica muito comum do nível que ele se encontra nesse momento, início do ano, no final de março, ele está na etapa pré-silábica. Então, ele está preocupado em quantidade de caracteres, quantidade de letras e variedade de letras, né? Então, ele usa algumas letras do nome dele, algumas letras do nome da mãe, enfim. E a letra inicial do nome do melhor amigo, Will. Na hora de contar, né, porque eles escreviam os textos, né, eu montava um livrinho, o livrinho do primeiro semestre, e o livrinho do segundo semestre, quando eles já estavam alfabetizados, então dominando toda a escrita, para que os pais pudessem acompanhar esse processo, porque para eles, nesta turma, a maioria, pelo menos, achava uma coisa bastante nova, né? Acostumados com outros professores que seguiam os métodos, eu trabalhava um pouco diferente. Então, é normal a insegurança do pai e da mãe no início, né? Sem saber se isso realmente dá certo, né? E dá certo se a gente tiver um planejamento, se a gente fizer as atividades, né? Trabalhar os níveis. Né? Então, o que ele falou desse texto oralmente? Então, seria como uma manchete, né? Os monstros invadiram a cidade, né?
O espinhudo estava perseguindo o menino. Depois o menino fugiu e se escondeu na moita. O menino não sabia como acordar os fantasmas. Ele foi para casa e a mãe também estava sendo perseguida por um monte de monstros. Para acabar com os fantasmas e monstros, tinha que ter a luz do dia. Ele tentou manter os fantasmas ocupados até o amanhecer. Foi quando ele encontrou a cobra voadora. Estava quase vindo o sol e ele fugindo da cobra. Quando chegou o sol, os fantasmas nunca mais foram encontrados. Fim. Então, o que o Roberto faz aqui? Primeiro, ele consegue atender uma proposta, existia uma proposta de produção de texto, né? Eu estava trabalhando a questão dos medos com eles, né? Muito movida principalmente para uma menina que tinha bastante medo de ficar na escola, que tinha medo de várias coisas, né? Ela era autista, né? E também a gente tinha que aprender a lidar com essa questão, com essa diferença que ela apresentava. Né? Então, era uma forma de trabalhar essas questões. Né? Então, a minha proposta era como seria se realmente existissem monstros e se eles invadissem a escola. Né? E ele vai usando recursos de outras questões que eu vinha trabalhando, por exemplo, a questão do jornal, né, como se fosse realmente uma manchete, né, e de todas as histórias. Então ele consegue, embora a escrita seja pré-silábica, ele consegue, na sua oralidade, no texto oral, que a gente considera um texto oral também, organizar as suas ideias, de modo a comunicar. Né? Então, embora eles não esteja escrevendo na base alfabética, ele demonstra ser uma criança letrada e que consegue organizar oralmente os seus textos. A seguir, eu destaco né, uma escrita né, de palavras do Roberto, né, que acontece no mês seguinte. Ele não escreveu textos dessa forma, mas palavras. Porque vocês imaginam ali o cotidiano da sala de aula, a gente trabalha com texto, mas a gente trabalha com escrita, né, no quadro, né, e muitas vezes eu dividia por grupos as crianças pré-silábicas, silábicas, silábicos alfabéticos e alfabéticos, dividia o quadro em 4, né, e colocava as atividades correspondentes a cada grupo. Às vezes eram umas folhas mimeografadas que vinham diferentes, a partir da mesma história ou da mesma proposta, eles tinham desafios diferentes. Então, aqui o Roberto escreve a palavra salgadinho, usando uma letra para cada emissão sonora. Ele ainda não está silábico com um valor sonoro, né? Mas ele já está silábico, em alguns momentos com valor, outros não. Salgadinho, então ele ainda está oscilando sem o valor sonoro. Fantasma, já com o valor sonoro, e cidade, né? Então, isso demonstra que ele já entende o que a escrita representa. Então, ele está procurando, né, a relação da escrita com a fala. Né? Ali no Cidade, eu perguntei eu perguntei qual era o som ali, o segundo som. Ele, professor, é de D, mas não pode ter dois Ds, né? Então, isso é uma hipótese que ele tinha, né? A hipótese silábica, né? Então, conversando com ele, eu mostrei que algumas palavras repetem o som das letras. Isso é uma coisa que desestabilizou e fez com que ele começasse a pensar, né, como então organizar essa questão da sua escrita. Então, logo a seguir, né, eu começo o trabalho com uma sequência didática, porque toda a escola estava trabalhando com alimentação saudável, então eu comecei a trabalhar, então, a questão da sequência didática, enfatizando mais as receitas. Né? Antes da gente entrar na sequência didática de receitas, a gente cada um desenhou a sua comida preferida, né?
onde costumava comer em casa, se era sentado à mesa, se era na sala, alguns não tinham hábitos. Então, a gente foi conversando sobre os hábitos da família, o que costumavam comer com mais frequência, se tomavam café da manhã, não tomavam, algumas crianças não tinham esse hábito. A gente foi conversando, então, sobre a importância da alimentação, né, das refeições, das frutas, das verduras, né, além daquelas comidas que eram as preferidas, né, a da turma, no geral, foi a lasanha, que é muito gostosa, mas a gente foi conversando sobre que sempre comendo só lasanha, né, o nosso corpo, né, não poderia, precisaria de outras vitaminas, então a gente vai fazendo todo um trabalho ali sobre isso, né. Nós fizemos, então, o gráfico das comidas preferidas, que ganhou, que estava em segundo lugar, enfim, né. Também falamos sobre as frutas preferidas, os doces preferidos. E aí fizemos o alfabeto, né, de todas essas comidas, esses doces, essas frutas que apareceram no relato das crianças. E aí, para iniciar a sequência didática, eu mandei para casa como tema que eles pesquisassem receitas com os familiares responsáveis, perguntar se as mães costumavam ler nos livros as receitas, se elas faziam de cabeça, se elas faziam de cabeça, seria possível registrar para eles levarem escrita a receita para a aula. Então, na segunda-feira, a gente fez uma roda de conversa sobre as receitas e começamos a selecionar elementos comuns nas receitas. O que tem em todas as receitas, né? Então todas têm o nome da receita, tem os ingredientes, o que a gente usa na receita, tem o modo de fazer, o tempo, né, que demora essa receita, né? E disso tudo nós escolhemos, então, uma receita que fosse viável de fazer na escola, ali no refeitório da escola. Na terça, então, nós escrevemos a receita eleita em papel pardo, né? Eu fui perguntando, né, que letras que iam para cada palavra, como é que a gente organizava no papel pardo, se era que nem uma história que eles estão acostumados já era uma vez, se era que nem uma poesia, como é que era a receita para colocar lá no papel pardo, né? Depois eu distribuí a mesma receita para as crianças feita em folha mimeografada, né? Então para eles era uma novidade, né? Rodar na sala de aula mesmo, a folha mimeografada, sentindo o cheirinho. Muito de vocês nunca viram o mimeógrafo, né? Mas naquela época se usava bastante. Aí nós localizamos e destacamos palavras nas receitas. A gente começou a falar sobre as quantidades, por exemplo, se eu fosse fazer uma xícara com uma areia, né, quantas colheres, né, seriam necessárias para encher a mesma xícara, né? O que tem mais quantidade, o que tem menos quantidade. Então, a gente trabalhou um pouquinho com as medidas. Na quarta, nós fomos então ao refeitório para fazer a receita, toda aquela organização. Primeiro lava as mãos, né? Depois lê de novo ali no papel pardo, né? O que precisa para a receita, vê a ordem, separa os ingredientes e aí faz então a receita. Nós fizemos a receita, voltamos para a sala de aula, né? Vamos fazer outras atividades enquanto ela ficava pronta, o bolo ficava pronto. Aí, na hora do lanche, a gente comeu o bolo junto com o suco de limão que nós fizemos. Na quinta-feira, nós continuamos trabalhando com receitas, né? Claro que não a aula inteira com isso. Uma parte da aula com uma receita, outra parte da aula teve educação física, que era o dia de educação física, então nós tivemos distintos momentos, né? Então, tinha a rotina de sala de aula, que era sempre o trabalho com crachá, que era sempre colocar a data no quadro, a agenda do dia. Depois disso, nós recebemos a mãe de um aluno, né? Ela contou como fez uma receita que ela levou para o nosso lanche. Nós escrevemos no quadro a receita, copiamos no caderno, e aí vem a questão da cópia. A cópia deve ser feita? Deve, porque escrita à mão
ela ativa uma parte do cérebro que é importante a gente ativar também, né? Só que aí é uma cópia com sentido. Aí desenhamos a receita também, desenhamos o produto da receita, né? E degustamos, então, os negrinhos que a mãe do Alexandre fez, acompanhados de chamate. Na sexta, eu levei um livro que eles amaram, porque era um livro de receitas de uma bruxa. Então, tinham várias receitas com todos aqueles ingredientes, morcegos, lesmas, sacos, né? Bastante ilustrada, né? E aí eu separei um grupo e eles fizeram, então, um desenho, né, e escrita de outras receitas de bruxa, né? E daí cada grupo inventou uma receita, né? Inventou, escreveu, desenhou, né? Esses grupos já não dividi por níveis. Eu coloquei, por exemplo, 2 pressilábicos junto com 2 alfabéticos, para que eles pudessem construir juntos, ajudar, escrever juntos, né? Eu ia passando nos grupos, eu ia fazendo a intervenção para que, como essa receita ia para o papel pardo e ia ficar exposta na aula, então ela teria que ser exposta, né? Como eles diziam, da forma que está nos livros, ou seja, uma base alfabética, né? Aí cada grupo foi na frente, apresentou sua receita, né? Os outros aplaudiam, a gente localizava palavras, tudo isso. E de tema, então, pensar em uma receita diferente, uma receita mágica, tá? A gente trabalhou na sequência do, da semana seguinte, a gente trabalhou receitas de fadas, receitas de uma escola melhor, receita de um mundo melhor, ou seja, receitas do plano imaginário, né, que saíam do plano real. Então, na segunda, cada criança ganhou uma outra receita toda desmontada para organizar. Para quê? Para a gente trabalhar, né, com esse gênero textual, com a sua silhueta. Nós tivemos a hora da biblioteca, que era a rotina deles, né, de 15 em 15 dias. Então, uma escrita de receitas diferentes, né, cada um produzindo a sua receita que fosse diferente. E aí, eu mostro aqui do Roberto, eu poderia pegar qualquer outra criança da sala de aula, tinha algumas com já escrita alfabética nesse momento, porque tinham entrado, né, na escola já com uma escrita silábica alfabética, né? E outros ainda pressilábicos, por exemplo, meus alunos repetentes ainda estavam nessa época pressilábicos e eu fazendo todas as intervenções para eles avançarem. Então, aqui o Roberto já está numa escrita silábica alfabética. Olha, ele coloca ali 8 maçãs, ele ainda desenha, né, as maçãs e consegue já conseguir o má de maçã, né? O sã, que já envolve nasalização, uma série de coisas, né? É possível quando a criança está alfabética, né? Conseguir dar conta disso. 2 latas de leite condensado, 10 de mumu, 29 bananas, né, as bananas, e ali embaixo ele colocou uma frase, né, que era vai chover todo dia leite condensado. Então, isso era uma receita de fada. Uma fada faria chover leite condensado. Aí, nisso, eles falando sobre receitas, enfim, uma das alunas disse que gostaria de fazer uma receita imaginária, né, que fizesse os dinossauros viverem novamente, porque ela adorava dinossauros. E aí foi toda a turma falando em dinossauros, né? No dia seguinte, o menino trouxe vários dinossauros que ele tinha em casa para mostrar os tipos de dinossauros, alguns, muitos que eu não conhecia. Outros levaram livro de figurinhas dos dinossauros, e aí eu percebi que toda a turma estava interessada nisso, em descobrir mais coisas dos dinossauros. Então surge um projeto sobre dinossauros, que surge exatamente da curiosidade, da vontade de pesquisar sobre o assunto. Então,
como bem dizem Dallazen e Maria Luísa Xavier, né, os projetos de trabalho definidos, construídos e avaliados coletivamente pelo grupo de alunos e alunas, e professores e professoras, se configuram como produto de uma negociação na qual se busca satisfazer os interesses individuais e cumprir um fim social. Então, existia o interesse, né, de várias crianças da turma nesse projeto, mas tinha um fim social também para descobrir, né, sobre essas transformações que a gente viveu na humanidade, né, no planeta Terra, na verdade, né, desde a época dos dinossauros. Esse projeto exige que se ofereça aos estudantes experiências de aprendizagem ricas em situações de participação. Não se forma um sujeito participante e autônomo falando sobre autonomia e democracia, e sim exercitando-as. Então, ao invés de eu decidir sozinha o que nós íamos trabalhar, eu construí com o grupo esse trabalho, eu planejei junto com o grupo. Então, a nossa formulação do propósito passou por algumas etapas. A primeira etapa eu registrei no quadro, fui registrando tudo que eles gostariam de aprender sobre os dinossauros. Aqui, algumas das perguntas. Os dinossauros existiram? Eles podem viver de novo? Todos eram grandes? Eles comiam pessoas? Quais os nomes deles? Como eles nasciam? Então, eu poderia simplesmente ser aquele professor que o aluno faz a pergunta e o professor responde. E ali eu responderia numa aula só sobre isso e acabaria, né, a curiosidade. Mas a ideia era de exercitar essa questão da pesquisa, da descoberta, da construção coletiva, né, do trabalho coletivo, trabalho de grupo. Então, nós pensamos como é que nós poderíamos fazer isso. Então, eles logo disseram, perguntaram aos pais, pesquisar nos livros, eles estavam acostumados a pesquisar em livros, olhar em filmes, né? Então, foram algumas das ideias. Né? Então, durante o desenvolvimento, esse projeto durou 3 meses. Né? Então, eu realmente levei muitos livros para eles com dinossauros, né? Falando sobre os hábitos alimentares, sobre a época em que viveram, sobre o tamanho, né? Quanto mediam, né? Todas as características, sobre como eles desapareceram da Terra também, né? Nós fizemos, então, construção de cartazes, né, com essas descobertas. Cada um fez um livrinho com as informações dos principais dinossauros. Nós fizemos ali o alfabeto dos dinossauros também, eles foram desenhando, né, um dinossauro para cada letra. Uma entrevista com um paleontólogo que foi bem difícil de conseguir, um paleontólogo da URGS, né? Hoje em dia, com o acesso à tecnologia, a gente poderia fazer uma videochamada de Meet, a professora ali na aula, e todos os alunos perguntarem, né? Naquela época era preciso, a gente ficou 2 meses para conseguir que ele fosse na sala de aula. Nós fizemos, então, leitura, produção de textos orais, escritos, individuais, coletivos, né? E, ao final, a exposição de todos os trabalhos realizados. Claro que, no meio disso, toda a questão da rotina, do trabalho com crachá, pingo dos nomes dos dinossauros, né? Contagem de letra, quantas letras tem, qual é o maior nome, qual é o menor nome. E aí eles se deram conta que nomes grandes, como Pterodáctilo, por exemplo, né? Representavam um dinossauro pequeno, mas o nome era grande. E assim ia, né? O Rex, por exemplo, é um dinossauro grande que tem nome pequeno. Então, a gente ia conversando sobre essas questões, registrando e ia se dando, então, o processo de alfabetização. Aqui um exemplo, não dá para enxergar muito bem, é uma folha mimeografada, então ela fica mais apagada, mas ali o alfabeto de cada letra, né, tinha ali o dinossauro correspondente, o alossauro, e assim, o brontossauro.
Os principais a gente escrevia sobre eles, fazia pesquisa, e aí nós trabalhamos também medidas, né? Que tamanho teria um dinossauro desses, né? Por exemplo, esse daí a gente foi para o pátio, fez uma linha, né, com o giz normal de sala de aula, para ver quanto que seria a medida, né, desse dinossauro se ele estivesse deitado no chão da escola, ali da quadra. E um deles chegou a cobrir quase a quadra inteira da escola, né? O tamanho de um deles. Daí a gente foi vendo quantas crianças têm que estar deitadas para chegar ao tamanho do dinossauro. E eles foram se dando conta que bom que os dinossauros não existiam na época dos homens, né? Eles são bem maiores, alguns deles, alguns carnívoros, enfim. E aí vem essa produção de texto, né? É uma produção de texto que eu pedi para eles imaginarem como seria, né, se os dinossauros realmente existissem e se eles invadissem a escola, por exemplo. E aqui a mesma criança, o Roberto, né, já numa hipótese alfabética, tá? E isso ainda é junho. Depois ele foi avançando até a ortográfica e saiu da primeira série totalmente ortográfica. E conseguindo escrever algumas palavras alfabeticamente já, né? Inclusive com dissílabas, com dígrafos, enfim. Então ele escreve: um dia dois dinossauros estavam brigando. Um era o Rex e o outro era o Triceratops. O Rex pegou a professora Silvana e a Jéssica e a Pamela e eu montei no Triceratops. Eu montei no Triceratops como um cavaleiro. Matei o Rex e salvei a Jéssica e a Silvana e a Pamela. Mostrei para a diretora e para minha mãe, e as duas desmaiaram. Fim. E aí todos estavam produzindo. O Roberto veio muito empolgado me mostrar esse texto, né? Eu dei atenção para ele, valorizei o texto, estava vendo outros textos ao mesmo tempo, as crianças produzindo, levantando, me mostrando, né? E eu achei fantástico porque ele consegue dar conta de toda a estrutura da narrativa, dessa tipologia textual. Muitas vezes a gente vê alunos chegando ao quinto ano sem conseguirem dar conta disso. Ele situa no tempo e no espaço, ele coloca ali um dia, que é um dos requisitos da tipologia narrativa. Ele coloca quem que são os dinossauros, né? Ele coloca o elemento perturbador, né? Que era a briga do Rex com o Triceratops, né? E ele faz ainda mais um elemento perturbador que o Rex vai nos pegar. Eu, a Jéssica e a Pamela, que eram colegas, né? Então, ele tem toda uma apropriação, né? Que foi feita ao longo do projeto, porque ele usa o Rex, né? Por quê? Porque o Rex, ele é o carnívoro, ele justifica isso. Só pode ser o Rex que pega, né? Porque ele é carnívoro. Então, muita gente olha esse texto descolado, né? Se olhar esse texto descolado, poderia dizer: ah, mas ele é uma criança com muita imaginação, ah, mas ele viu filmes e por isso ele escreveu assim. Não, a escrita é um trabalho que exige elementos, então isso é o resultado de todo um trabalho, de toda uma turma, né, que ele consegue chegar a essas questões. No meio disso, ele me mostrando seu texto, eu digo para ele: ótimo, eu amei teu texto, só que daí a diretora e a tua mãe desmaiaram e acabou, elas ficam desmaiadas. E onde vão parar esses dinossauros? Então, eu fiz essas questões com o propósito que ele pudesse ampliar ainda a escrita, que já estava boa. Nisso surge um conflito, né? E eu tenho que resolver esse conflito, porque conflitos acontecem numa sala de aula normal, né? Existem conflitos entre as crianças, eu fui lá mediar esse conflito enquanto eu deixei o Roberto e demorei um tempo para voltar, né, e conseguir olhar o resto do texto dele. E aí, antes de eu sair, ele disse assim para mim: professora, tu notou que eu botei fim de lápis de cor? Não dá para apagar. Eu disse: então não apaga, usa o fim.
Mas eu disse isso e saí andando, como se diz, fui resolver outras coisas. Um tempo depois, o Roberto chega e mostra o restante da escrita dele. Então, ele coloca ali, ele aproveita. Estava no fim do dia e eu levei o Triceratops para casa e ele comia uma árvore por dia. E eu ganhei uma armadura e ele assustou os meus periquitos. Brinquei com o Triceratops, brinquei de cavaleiro. Porque ele consegue usar uma metáfora, né? Ele tem uma linguagem literária. Ele coloca adequadamente que o Triceratops come árvore. Por quê? Porque ele é herbívoro. E ele mistura lá os periquitos que ele tinha em casa, né, com a questão de histórias ali de cavaleiros que a gente já tinha lido. E ele era o único dinossauro na Terra e ele encontrou uma Triceratops. O Triceratops se apaixonou e soltei na África. E eles tiveram filhos e a Jéssica e a Pamela e a Silvana gostaram. E era uma lembrança bonita, enfim. Tá? Então, ele consegue qualificar o texto dele, consegue escrever. Todas as crianças escreviam muito, né? E me chamou muita atenção a questão da mãe, né? Que me disse, né, ao final do ano, que ela estava muito feliz com o fato do filho dela ser autor de textos e textos ricos e conseguir escrever poesias e conseguir escrever resumos. Eu trabalhava muito com resumos de filme. A gente viu um filme, eles faziam um resumo, né? Ou uma resenha, coisa que às vezes a gente vai trabalhar lá na universidade apenas. Então, eu já trabalhava com eles. Então, ela muito feliz com isso e me disse que no início ela estava bastante insegura, porque achava que ele não ia aprender a ler e escrever, uma vez que eu não trabalhava uma letra depois a outra e palavras para depois só os textos. Eu trabalhava de uma forma globalizada, interdisciplinar, né? Então, a gente foi vendo no final do ano, todas as crianças, inclusive os repetentes, aprenderam a ler e escrever. Então, disso, eu continuo afirmando, né, que não se aprende por exercícios, mas por práticas significativas. Então, não adianta eu fazer muitos exercícios sobre algo que não é significativo para a criança. Ela vai fazer aquele exercício na hora e depois aquilo ela vai abstrair. Por exemplo, a gente faz muito exercício de separação de sílaba, mas o exercício de separação de sílaba fora do texto, ele não tem sentido. A gente precisa separar em vista de um texto, né? Então, essa explicação, esse trabalho integrado. Então, eu trabalhei na perspectiva de sujeitos leitores, eles liam, né, textos e eles eram autores dos textos, né? Então, eles eram também interlocutores e mediadores, né, desses textos, né? Então, trabalhei nessa perspectiva que o Geraldi nos traz. Então, a Orlandi vai dizer que há um leitor virtual escrito no texto, um leitor que é constituído no próprio ato da escrita. Então, às vezes, eles liam o texto, né, em voz alta, né, quando eles já estavam alfabéticos na frente da turma, e as interpretações que vinham da turma eram diferentes. Eles disseram, não, mas eu não escrevi isso, eu queria dizer aquilo. Ah, mas então faltou, como é que tu pode dizer isso? A gente trabalhava, quando eles chegaram à base alfabética, com uma reescrita de texto, né, para que os textos ficassem mais claros. Muitas vezes a gente pensa e não escreve o que pensou ali, falta, umas lacunas. Então, a gente ia trabalhando nessa perspectiva. Tá? Então, eu espero que essa nossa conversa tenha esclarecido que o avanço nos níveis da psicogênese, ele se dá ao longo de um tempo e com intervenções adequadas, né? No próximo vídeo que eu gravar, eu vou trabalhar um pouquinho as atividades diversificadas, mostrando como seria isso vindo de uma história, por exemplo. Que são as atividades para cada nível, né? Como eu trabalharia isso, tá?